É difícil ver uma situação daquela. E muitas vezes, é, eu mesmo, às vezes eu tratava o cara a ferro e fogo também, né? E eu via ele fazendo as discussões dele quando a gente apresentava os relatórios para os superintendentes e também para os vice-presidentes na época. Muitas vezes o superintendente chegava e falava um monte de besteira e a gente revidava, do mesmo pé, do mesmo jeito. O interessante é que quando eu estava trabalhando no Sudamérica, não, em Santander, eu participava dessas reuniões, mas não falava um lá, não abria a boca, não revidava, deixava o meu coordenador, o meu chefe falar por nós, se defendendo de alguma coisa injusta que estava sendo falada naquele momento, e nunca falei nada. Um dia um superintendente chegou para mim e falou assim: "Ó, eu vejo você na reunião, mas eu vejo você não falar um lá para as pessoas, e às vezes falam até mal de uma coisa boa que você está fazendo, mesmo assim eles tratam mal o que você, de uma forma maléfica do que você está fazendo." Mas eu falei, isso pouco me importa, mas o que importa é que o relatório, o que eu estou fazendo, saia correto e que os dados sejam os mais corretos possíveis. Eu não fico perturbado com o que as pessoas falam. Mas ele disse, mas você também tem que falar, tem que mostrar para ele que essas coisas acontecem, mas também existem motivos para aquilo estar acontecendo. Aí quando chegou numa outra reunião que teve, eu falei assim, olha, nós não fizemos os testes assim, porque o sistema não conseguiu colocar no ar os dados necessários para que a gente pudesse fazer os testes. Aí veio um superintendente e falou assim, mas por que esses testes não apareceram? Por que vocês não foram atrás do gerente da área de sistemas e falaram assim, mas nós fomos atrás do gerente e falamos de que o teste não tinha sido feito por causa de algumas razões que foram apresentadas a ele, mas ele disse que não tinha condições de fazê-lo. Então mas a resposta que eu dei a ele foi uma resposta do mesmo nível dele, ríspida. E isso muitas vezes é ruim, porque passa a nossa figura, parece ser deixar a pessoa com receio de você e ele pode inventar alguma coisa para o chefe dele e mandar você embora. Mas era assim, realmente era assim a vida que tinha que ser levada naquela época. Mas hoje em dia, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que não é essa a postura que devemos ter diante dos nossos patrões, diante do nosso marido, nossa esposa, diante dos nossos filhos, diante dos nossos parentes e assim por diante. Nós temos que ter uma postura de leveza, uma postura de paciência, uma postura de amor para com aquelas pessoas. Então, o que nós devemos pregar? Que o sofrimento imerecido faz parte da vida cristã, mas não é necessário para a salvação. Quer dizer, você não tem que se martirizar para que você alcance a salvação. A salvação não está alcançada por você estar sofrendo imerecidamente, mas sim o sofrimento de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, e pelo seu arrependimento dos seus pecados é que você será salvo. Então, não encontro elementos na carta de Pedro que digam isso. A obra salvífica de Jesus Cristo é única e completa. Tá? A obra salvífica é dele. É ele que fez. E aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida é que eu serei salvo. Não preciso estar sofrendo, não preciso de sofrer, como é que fala o padre lá, fazer aquelas peregrinações, sofrer para que eu possa ser salvo. Não é assim, não há mérito do sofrimento imerecido
e muito menos no merecido. Mas na hora de sofrer injustamente, nós cristãos podemos tirar paciência, força e consolo do exemplo de Jesus nos deu em paixão. Isto nos pode valer em circunstâncias adversas na sua vida e que no tempo presente não podem ser mudados. Apesar da escravidão hoje ser uma situação excepcional no Brasil, há muitas situações em que as pessoas são obrigadas pelas circunstâncias a sujeitar-se ao sofrimento. A empregada doméstica que sofre com os desmandos e caprichos das patroas, mas tem que engolir tudo para não perder o emprego, está numa situação comparável em certos aspectos à dos escravos e escravas do tempo da carta de Pedro. Não é diferente com funcionário que são demitidos porque sua consciência não permite encobrir a sonegação e desonestidade do dono da firma. A própria situação do desemprego, que procura desesperadamente emprego e só acumula negativas, é um sofrimento merecido também. E que dizer da esposa que aguenta o matrimônio de abuso e desrespeito por parte do marido para que as crianças não percam o seu lar? Olhando para a vida diária das pessoas e famílias, para a vida da nossa sociedade, tão desigual, para as nossas instituições, descobriremos muitas situações de sofrimento irremediáveis, pelo menos no presente tempo. Situações que, fortalecidas no exemplo de Jesus sofredor, precisamos suportar na esperança de que, de uma maneira que só Deus sabe, que nosso sofrimento contribuirá para que o seu reino cresça. É necessário avaliar se a obediência que trará melhores resultados do que a resistência, sempre tendo em vista o alvo, que é a promessa de um mundo de paz e justiça, em que somos generados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imerecível, reservada, imarcessível, reservada nos céus para nós. Nós temos que estar sempre cientes de que Jesus é maior, de que Jesus é a vitória na nossa vida, mesmo que a nossa vida inteira, neste mundo, seja uma vida de sofrimento imerecido. Mas que, sendo o nosso coração, o nosso viver, sempre olhando para Cristo, estaremos realmente satisfazendo, sendo agradáveis ao nosso Deus, e certamente estaremos com Ele para o seu dia em que Ele nos chamar. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que essa palavra possa estar no seu coração, na sua vida, e que esses deveres que prestam serviços a outrem, esses deveres que nós temos que fazer para prosseguir na nossa vida aqui nessa terra, mesmo imerecidos, sejam satisfeitas não ao homem em si, mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Colossenses 3,17, fazei tudo em nome de Jesus Cristo. Sempre colocar que tudo que eu fizer seja feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez por essa Tua palavra, que ela possa ser eficaz na nossa vida e que possamos aprender com os nossos sofrimentos, aprender que estamos sempre junto a Jesus Cristo. Que o nosso olhar não seja o nosso olhar para as coisas da natureza desse mundo, mas para as suas coisas, para a sua obra, para o seu louvor, para a sua honra. Que o nosso olhar esteja sempre em Jesus Cristo. Que o nosso fazer seja sempre para honrar e glorificar o nome do Senhor. E que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém.